25 de abril de 1989, feriado. Desafiei o meu tio para irmos até ao estuário do Sado, ali à zona do Zambojal, e quando lá chegamos sou presenteado com uma nova espécie, que vejo ali a voar para trás e para a frente. Era uma andorinha do Maranã, também chamada gaivina pequena ou chilreta, e é dela que vamos falar hoje. Olá a todos, bem-vindos. Olá Zé, pronto para mais uma conversa? Olá a todos, olá Gonçalo. Pois, a chilreta, que é uma presença mais ou menos habitual no Sado, não é? Sim, esta espécie nidifica nas principais zonas estuarinas do nosso país, embora a sua abundância varie um bocado de umas áreas para outras, mas sim, é uma ave regular no Sado, e como eu acabei de dizer, foi aí que vi a espécie pela primeira vez, foi no final de abril. Ela provavelmente tinha chegado há poucos dias, porque esta ave é migradora, é estival, mas já estava em plumagem nupcial, ou seja, com o bico amarelo e com a testa branca e pequenininha, portanto a identificação neste caso não foi propriamente complicada. Digamos, os hábitos de nidificação desta ave, de facto, são curiosos, não é? Para já, este namoro entre macho e fêmea normalmente requer umas trocas de peixinhos e coisas do género, não é? É verdade, já tenho visto várias fotos de casais desta ave em que o macho a cortejar a fêmea vai pescar um peixe e oferece à fêmea. É claro que, atenção, esta questão dos machos oferecerem prendas à fêmea é algo que é transversal a imensas espécies de aves. Só que em algumas aves este comportamento torna-se mais evidente e dá alguns motivos fotográficos interessantes e efetivamente no caso desta Sterna, ou melhor, que agora é Sternula, de vez em quando aparecem fotos de machos a oferecer peixinhos à fêmea, é verdade, sim senhor. E a nidificação é colonial, não é? Pode ser isoladamente ou em pequenas colónias, que normalmente não ultrapassam as 2 dezenas de casais. Portanto, mas há casos de ninhos isolados, e os ninhos são construídos no chão, ou seja, no solo. No solo, que enfim, depende um bocado das regiões, mas tipicamente será ou em dunas ou em cômoros de salinas. Portanto, depende um bocado das regiões ou noutros locais relativamente perto de água. Agora, eu lembro-me que na altura o meu tio me contou, acho que não sei se não foi nesta ocasião em que vimos esta ave ou se foi pouco tempo depois, que ele já tinha sido atacado, atacado por esta ave no Algarve. Elas nidificam no Algarve, aliás, é a região do país onde há mais, onde há maior quantidade. Elas nidificam em zonas dunares, por exemplo, ao longo da Ria Formosa e não só. E esta é uma espécie que pode ser bastante agressiva perante a presença de intrusos. E quando a pessoa se aproxima do ninho, ainda que inadvertidamente, ela vai e faz um voo picado. E repara, um voo picado, se ela atingir a cabeça com este bico afiado, isto pode causar ferimentos graves. Pelo que o meu tio me relatou, ele não se terá magoado, mas a ave fez assim umas investidas bastante agressivas que o deixaram muito desconfortável. Eu com esta espécie nunca testemunhei isso, mas recordo-me há muitos anos uma viagem que fiz ao norte da Noruega de um dos meus companheiros de viagem ter sido atacado por outra espécie do mesmo género, que é a plandorinha do mar Ártica, que é a Sterna paradiseia. Ele na altura tinha um chapéu, mas lembro-me que a ave chegou a picar-lhe no chapéu. Portanto, talvez seja um traço comum a várias aves deste grupo dos esternídeos, que elas não toleram a presença de intrusos, incluindo humanos, perto dos ninhos e não hesitam em atacar para defender então o local do ninho. Agressivas, é? São agressivas, sim, sem dúvida. São agressivas. E uma coisa que eu também achei curioso é que faz parte da sua dieta e também desta questão das ofertas às fêmeas, não é? Estes peixes pequenitos, não é? Espécies de peixes assim pequenitos, que, que pelos vistos apanha normalmente em voo picado, mas em águas muito pouco profundas. A sensação quase que dá é que se a ave
se distrai um bocadinho, fica com o bico espetado no lodo. Talvez, elas também são pequeninas e, portanto, não precisam de mergulhar muito, mas de facto é uma espécie de águas costeiras, principalmente, e como eu disse, embora elas ocorram ao longo de praticamente todas as zonas úmidas do litoral português, o maior efetivo populacional está na Ria Formosa. Portanto, isto é uma espécie que é muito mais numerosa no Algarve do que nos outros estuários da costa ocidental. E foi sempre assim? E é curioso referir que a Ria Formosa é talvez o principal local de ocorrência, porque a Ria Formosa, como sabes, não é bem um estuário, que é uma laguna, é uma zona úmida que está separada do mar por Ilhas Barreira, mas que de uma forma geral tem uma profundidade muito reduzida. Talvez seja por isso que a espécie ocorre ali em maior abundância. Elas alimentam-se efetivamente, sobretudo de peixes, entre os mais frequentes são, por exemplo, os peixes-rei, os cabozes e sardinhas e peixes-agulha, por exemplo, mas também podem capturar crustáceos e ocasionalmente insetos. Portanto, são animais aquáticos de pequena ou média dimensão. Claro que a importância relativa de cada presa vai variar de local para local, porque isto acontece com outras espécies, depende daquilo que tiver disponível. Agora, também me parece relevante referir que esta espécie colonizou o interior alentejano. Desde há umas 2 ou 3 décadas, primeiro começaram a nidificar na barragem do Caia, perto de Elvas, e depois do fecho das comportas da Albufeira da Alqueva, começaram a nidificar em Alqueva também. E atualmente, segundo o Atlas mais recente, há cerca de 50 casais nestas albufeiras do interior alentejano. Onde, em princípio, portanto, tem água doce. Tem água doce, embora seja bastante mais profunda. Pelo menos o Alqueva é muito profundo. É muito profundo, mas não é igualmente profundo em todos os lados. E, portanto, se calhar elas frequentam as zonas periféricas da barragem da Albufeira, digo, onde a água não será tão profunda. A do Caia não é tão profunda, mas pronto, as albufeiras são mais profundas do que a Laguna da Ria Formosa, isso sem dúvida. Quando nós Agora, olhamos para o mapa do último Atlas, aparecem também assim uns quantos pontinhos com nidificação confirmada lá mais para cima para o norte. Isto é novidade? quando comparamos com o Atlas anterior, há algumas que parecem ser novidade. Portanto, há uma bolinha lá muito em cima que deve ser o estuário do Cávado, que essa parece ser novidade. As outras, nomeadamente a Ria de Aveiro e o estuário do Mondego, não são novidade porque já havia no Atlas anterior. Portanto, aí parece-me que à partida a população se mantém, só que é uma população reduzida, porque a população total do país, embora flutue um bocado, estima-se que está entre os 550 e os 950 casais, portanto, flutua, porque esta espécie tem flutuações interanuais importantes. Portanto, entre 550 e 950 casais e cerca de talvez metade ou um bocadinho menos de metade está no Algarve. E depois outros 300 e tal nas restantes zonas costeiras. Portanto, as restantes zonas, estamos a falar dessas que nós falamos, Ria de Aveiro, Mondego, mas também estuários do Tejo e do Sado e Lagoa de Santo André, e depois deverá haver então mais umas, flutua, mas 3 4 centenas no Algarve, e depois as tais 50 casais no interior alentejano. Portanto, é mais ou menos estes assim os valores. Portanto, recapitulando, apesar de haver flutuações, vamos considerar assim 300 a 400 casais no Algarve, 300 casais nas zonas da costa ocidental e 50 casais no interior alentejano. Isto no total dará assim 700, 800 casais, com flutuações. E realmente, quando olhamos para esse mapa comparativo que referiste, aqui a zona do Alentejo, onde está pejadinha de bolas verdes, né, que correspondem às quadrículas onde não havia registros anteriores e passou a haver registros atualmente, não é? Repara, no Alentejo, tu tens 2 conjuntos. Tens um conjunto acima, que são bolinhas vermelhas e azuis, que corresponde à barragem do Caia e arredores. Aí até parece ter diminuído. As bolinhas verdes, que são uma data delas, estão mais a sul, correspondem à Albufeira da Alqueva, cujo enchimento só se deu já o Atlas anterior, o segundo estava em curso, e portanto até ao final do segundo Atlas elas praticamente não nidificaram em Alqueva porque era uma albufeira nova. Entretanto passaram quase 20 anos e o Alqueva foi colonizado, portanto
esse conjunto de bolas verdes no interior alentejano, que se vê no mapa, isto para quem quiser acompanhar está no site listavermelhadasaves.pt. No mapa, essa mancha de bolas verdes corresponde, grosso modo, à área ocupada pela Albufeira da Alqueva, que começou a ser ocupada então entre o segundo e o terceiro Atlas. E depois, eventualmente, as outras bolinhas, basicamente, antes nidificava aqui, passou a nidificar ao lado, não é? Portanto, Sim, sim, não, as outras, não as parece haver outras aqui, ou seja, a expressão aqui das bolas vermelhas não me parece ser significativa, não é? Não, não, porque no Tejo, no Sado, na Ria de Aveiro e outras áreas, o que tu vês é aparece uma vermelha aqui e uma verde ali, que, portanto, ou seja, desapareceu daqui, apareceu acolá, mas não nos esqueçamos que houve uma rotação de grelha do segundo para o terceiro Atlas e É que sim, essa sim. rotação de grelha, que às vezes fez com que as bolinhas passassem de uma quadrícula para a quadrícula ao lado só por efeito de rotação da grelha. Portanto, assim ao olho, olhando para o mapa, eu diria que nas zonas úmidas costeiras não há uma alteração significativa da distribuição, porque os desaparecimentos são compensados por desaparecimentos. Onde há uma alteração significativa é no interior alentejano, precisamente por causa do aparecimento desta área de ocupação na Albufeira da Alqueva. Já agora gostava de referir que do lado espanhol, nomeadamente na Extremadura, que é aquela região autónoma que abrange as províncias de Badajoz e Cáceres e que confina então com o Alentejo e com a Beira Baixa, também houve nos últimos 20 anos um aumento do número de quadrículas onde esta espécie nidifica, e precisamente devido à ocupação de albufeiras. Portanto, esta capacidade de colonizar albufeiras parece ter-se dado de ambos os lados da fronteira e contribuiu para a expansão da espécie no interior. No entanto, apesar dessa colonização desses espaços novos, digamos assim, a espécie em Espanha tem estatuto quase ameaçado e em Portugal, que estava com estatuto de vulnerável, continua também com estatuto de vulnerável. Pois, é verdade. Eu estive a ler há bocadinho o que dizia a lista vermelha para justificar o vulnerável, e aqui temos mais um caso, não é o primeiro que eu refiro aqui, mas é mais um caso em que a explicação me parece se calhar pouco detalhada para justificar o estatuto. O que diz é o seguinte: área de ocupação muito restrita, inferior a 500 km quadrados. Ora, 500 km quadrados são 50 mil hectares. Eu acho que só a Albufeira da Alqueva deve ter uma área superior a isso. Além disso, a espécie ocorre na totalidade da Ria Formosa, que também tem 18 mil hectares, ocorre praticamente na totalidade dos estuários do Tejo e do Sado, que em conjunto também têm 40 mil hectares. Portanto, eu não percebo como é que se conclui que a área de ocupação é inferior a 500 km quadrados, porque eu acho que é superior. Além disso, diz-se que a população encontra-se em 5 ou menos localizações. Ora, eu olho para o mapa e eu vejo talvez umas 10 localizações, porque temos o estuário do Cava, da Ria de Aveiro, o estuário do Mondego, os estuários do Tejo e do Sado, a Lagoa de Santo André, a Ria de Alvor, a Ria Formosa, Castro Marinho, o Caia e Alqueva. Portanto, assim, ao olho são pelo menos 10 localizações. Portanto, é mais um caso em que a informação da lista vermelha não bate certo com aquilo que está apresentado no mapa do Atlas. Portanto, nem a área de ocupação, nem o número de localizações me parecem corresponder à situação atual e, portanto, se vamos pela parte quantitativa, eu acho que isso não justificaria o vulnerável. Depois também diz que se admite estar sujeito a flutuações extremas da área de ocupação e do número de indivíduos maduros. Eu aqui também não sei o que é que quer dizer flutuações extremas. Eu acho este adjetivo um bocadinho excessivo, porque flutuações extremas é o que acontece, por exemplo, com a gaivina dos paúis, que em certos anos, como já aconteceu, temos mais de 100 casais e noutros anos não temos nenhum. Isso para mim é que são flutuações extremas, é espécies que são abundantes nos anos e noutros anos estão ausentes. No caso da chilreta, eu não lhe chamaria flutuações extremas, chamaria flutuações importantes, mas não extremas. Até Portanto, porque provavelmente espécies como esta, que nidificam normalmente junto à água e o ninho basicamente é feito no chão com umas pedrinhas, uns cascalhos ali agregados e não sei do quê. Portanto, obviamente que variações no nível das águas condicionam com certeza de forma severa o chegar aqui e encontrar condições ideais para nidificar ou não, não é? Portanto, sim, pronto, não te sei dar mais detalhes acerca disto, porque a própria lista vermelha não detalha.
Embora, como disse, eu acho esta descrição de flutuações extremas um bocadinho excessivas. O que se sabe é que ao longo dos anos, as estimativas que foram feitas com base em censos feitos pelo menos desde a década de 1970, as estimativas, quer nacionais, quer do Algarve, apontavam para valores mais ou menos semelhantes àqueles que nós temos atualmente. Já em 2003 tinham sido estimados 700 casais e mais para trás, nos anos 70, estavam estimados 300 casais. Portanto, andava ali entre os 300 e os 700, agora temos entre 500 e 900. Se considerarmos que estes valores vão flutuando, eu diria que continua no mesmo intervalo, que é no intervalo das várias centenas. Portanto, com base na informação disponível, eu diria que a população parece estar estável. O que não quer dizer que não haja variações locais. Agora, sabe-se também que, obviamente, e como acontece muitas vezes com ninhos que estão no chão, um dos principais fatores de ameaça é a predação, não é? Portanto, que acaba por afetar o sucesso reprodutor. Sabe-se que em Portugal essa predação dos ninhos pode acontecer quer por parte de aves, como sejam gralhas pretas, gaivotas, alcaravões e tartaranhões caçadores, mas também por parte de mamíferos, como sejam raposas e cães asilvestrados. Mas eu acho que a questão da predação sempre existiu, não será uma novidade. E depois há esse aspecto que referiste das flutuações de água, nomeadamente das aves que nidificam em salinas. Quando há um excesso de água, os ninhos podem ficar inundados e isso significa que as posturas Eu se perdem. eu já assisti a uma situação desse género, aqui no estuário do Sado, as sorretas tinham já formado ninho e até já tinham ovos postos, e de repente alguém abriu as comportas era uma salina abandonada, mas pronto, alguém abriu as comportas e alagou aquilo. Sim, E pronto, os foram-se os estudos, ninhos todos. os estudos realizados mostram que quando isso acontece, portanto, quando a postura se perde, seja por predação ou seja por inundação, então muitas aves fazem posturas de substituição. Isto acontece com outras espécies, é Sim, mas frequente. provavelmente vão para outro sítio, não é? Com Vão para certeza, outro não é sítio, aquele exatamente. Ou sítio seja, atual. elas vão. Os estudos mostram que se aquele sítio ficou inundado e se a postura falhou, elas vão escolher um sítio alternativo onde tenham mais hipóteses de sucesso, que aliás é o que é lógico. Imagina que nós vamos construir uma casa num leito de cheia, aquilo ficou tudo inundado e a casa foi abaixo. Nós, se quisermos fazer outra casa, não vamos fazer no mesmo sítio, vamos para um sítio diferente. Portanto, aqui é um bocadinho a mesma coisa, é aprender com os erros, né? E portanto, se a postura falhou, vai-se tentar outro sítio. Mas há muitas aves que fazem isso, mesmo aves que só fazem uma postura por ano. Se a primeira uma postura não, só criam uma ninhada por ano, é o que eu queria dizer. Se a primeira postura falhar, elas fazem uma segunda tentativa para ver se, porque o objetivo é reproduzirem-se, portanto, se falhou a primeira tentativa, fazem uma segunda tentativa. Depois, se calhar, já não fazem mais nenhuma, porque, entretanto, o tempo esgota-se e chega ao final da época. Mas sim, portanto, as aves que nidificam no chão têm este problema das posturas serem destruídas, quer por alterações no nível da água, neste caso, quer pela predação. E para onde é que elas vão quando termina a reprodução? Vão para a África. Esta ave é uma migradora estival e que depois, portanto, chegam normalmente em abril, partem, eu penso que em setembro, a maioria, e muitas delas vão invernar na África subsaariana, e portanto, na África Ocidental e também no interior. Portanto, quer dizer, vamos ver, esta espécie tem uma distribuição muito alargada porque elas também nidificam na Ásia portanto, na Ásia Central e no Extremo Oriente e na Índia, e depois essas do Oriente vão invernar lá para a Austrália e para a Indochina. Mas as nossas, estou a falar as da Europa Ocidental, passam o período de invernada nas zonas costeiras da África, principalmente nas zonas do chamado Golfo da Guiné. Portanto, que é aquela zona que vai ali mais ou menos desde a Costa do Marfim até ao Gabão, coisa por aí. Portanto, andarão por essa zona. Nigéria, talvez andem um bocadinho pelo interior, mas será nessa zona. Portanto, a chamada África tropical, algumas poderão descer um pouco mais. No entanto, de vez em quando, sobretudo no Algarve, aparecem uns indivíduos isolados assim no inverno. Eu já cheguei a vê-las em janeiro, por exemplo, na zona de Vila Real de Santo António e noutros sítios.
Portanto, eu penso que haverá um pequeno número que às vezes fica por cá e não migra, eventualmente. Possivelmente aves ainda imaturas, se calhar. Pode ser, sim, não sei, acho que isso não está muito estudado, são poucas observações, mas cheguei a ver uma vez até várias, em Vila Real de Santo António, em janeiro ou em dezembro, portanto, mas é um número, quer dizer, é um número que não é significativo, se calhar em Portugal vamos admitir que invernam 10 ou 20, mas quando estamos a falar de uma população reprodutora de 500 casais, portanto 1000 indivíduos mais as respectivas crias, estamos a falar de se calhar de 1% da população, ou coisa que o valha, portanto, não é muito expressivo, é apenas uma curiosidade. Bom, há pouco referiste que esta ave, que era uma sterna e passou a sternula. O que é que aconteceu aí nessa taxonomia? Ora bem, ela foi descrita inicialmente como Sterna albifrons pelo Peter Simon Pallas, que era um naturalista do século XVIII, e, ou seja, ele colocou esta ave no mesmo género do Linneu, porque foi o Linneu que criou o género Sterna. Penso que com a Sterna irundo, que é a andorinha do mar comum, que havemos de falar muito em breve. E ele descreveu a ave na Holanda, onde provavelmente esta espécie não ocorria na Suécia. Atualmente ocorre, mas se calhar na altura do Linneu não ocorria. Ele descreveu na Holanda. Mais tarde, o Friedrich Boy, que era um naturalista alemão, propôs o género Sternula para esta espécie. Não vi a descrição para saber exatamente qual foi a justificação, mas ele propõe este género em 1822. Entretanto, fast forward até 1989, que é quando eu vejo esta ave, quando eu vejo ela no livro que eu usava, que era o livro do Roger Peterson, ela estava no género Sterna. Eu desconhecia completamente o género Sternula. Mas atenção que muitas das nossas aves, independentemente de terem ou não mudado de género, desde que nós observamos, elas já andaram a passear-se por outros géneros no passado. Portanto, as alterações taxonómicas às vezes já já atribuíram às mesmas espécies diferentes nomes. Portanto, eu depreendo que a dada altura o Friedrich Boy terá sugerido Sternula, ela terá transitado para o género Sternula e depois voltou ao género Sterna. Não sei se pelo caminho passou em mais algum género ou não. Mais recentemente, com as revisões taxonómicas que têm sido feitas, houve algum artigo científico que eu agora também não fui confirmar qual é, mas que terá proposto que esta ave saísse do género Sterna para passar para um género próprio. E quando assim é, o que se faz é ressuscitar um género que foi proposto anteriormente. Portanto, não se vai propor um género novo se já foi proposto um género anteriormente para esta espécie. É a tal regra da prioridade que diz que o primeiro nome formalmente proposto é aquele que prevalece. E, portanto, quando foi decidido passar a chilreta novamente para um género diferente de Sterna, foi-se ressuscitar o género Sternula proposto pelo Boy, que foi o género proposto em primeiro lugar para esta ave. E é aí que ela regressa, não é criado de novo, ela regressa ao género Sternula, onde já tinha estado. E eu estou a referir isto para nós entendermos que quando há estas alterações taxonómicas, que têm sido muitas em anos recentes, em muitos casos não se trata de inovações, trata-se de recuperar alterações que já tinham sido propostas no passado, embora agora sustentadas com critérios diferentes, porque agora usa-se as análises filogenéticas, o ADN, que no tempo do Boy, há 200 anos, não havia. Portanto, na altura os critérios eram outros. Agora, independentemente dos critérios, quando se recupera, quando se decide mudar para outro género, vai-se então recuperar esse género que já tinha sido proposto. É esta a história do género Sternula, que é um diminutivo de Sterna. Albifrons, Portanto, é um diminutivo é naquela perspectiva da sterna pequena, não é? sim, sem dúvida. O albifrons é um nome latino composto em que albi significa branco e frons quer dizer a fronte ou a testa, portanto significa testa branca, que é uma referência ao facto que o barrete preto não vai até ao culmen do bico, fica um bocado atrás e ela tem o barrete preto com uma manchinha branca na testa. Então, sternul albifrons quer dizer a pequena andorinha do mar de testa branca, e portanto é esse o significado literal do nome científico. Tu, no início da nossa conversa, referiste que ela, quando aparece aqui, portanto, já com o seu aspecto nupcial,
bico amarelo, aquele barrete preto. Quer dizer que ela, durante a época invernal, de invernada, não tem estas características? Não, o bico deixa de estar amarelo, fica mais ou menos preto, portanto ela perde um bocadinho esta cor viva e o barrete também não fica tão contrastado como está na época nupcial. Portanto, fica com as cores mais apagadas, parecida com os imaturos, de certa maneira, embora os imaturos sejam um bocadinho mais manchados por cima. Portanto, há uma alteração da cor do bico, que é algo que se verifica em muitas outras espécies de aves. Aqui não é muda de pena, portanto, é mesmo uma alteração de cor que eu julgo que esteja ligado a questões hormonais, que é assim que isto se processa, penso eu, mas não conheço muito bem estes processos. Mas a alteração da cor do bico, no caso desta espécie, é algo que se dá na época dos ninhos, talvez para tornar a espécie mais vistosa. Aliás, acontece com muitas aves. É um bocado como as pessoas quando vão para festas ou para casamentos põem-se assim com os tons mais vivos e quando estão noutras circunstâncias adotam uma roupa mais discreta, não é? E com as aves acontece de certa forma a mesma coisa. Portanto, elas põem-se bonitas quando vão, neste caso, nidificar, que é para se tornarem mais atraentes. Eu refiro isto porque, de facto, há muitas semelhanças, muito mais do que nós imaginamos, há muitas semelhanças entre o comportamento das aves e o comportamento das pessoas. E, portanto, quando nós começamos a reparar nestes pormenores, percebemos que há aqui muitas coisas que realmente fazem todo o sentido. Mas Sim, e responder à tua pergunta... o ser humano é especialista em fazer este tipo de comparações, não é? Compara os comportamentos animais com os seus comportamentos também, imagino eu, não é? Claro, mas Portanto, eu também gosto de fazer isso porque acho que é bastante interessante constatar que certos comportamentos que nós temos, às vezes, socialmente e não só, que aparecem, ou pelo menos de forma, têm um equivalente no comportamento animal. E, portanto, voltando só à tua questão, no caso da Sternula albifrons, elas no inverno portanto, ficam com o bico mais escuro e perdem assim o barreto. O barreto já não é tão vivo, é quase só a parte posterior da cabeça. Portanto, não fica. Aliás, os guias de campo referem que o bico amarelo é uma característica da plumagem nupcial, embora não seja plumagem, porque é uma parte nua, mas que é algo que está visível na época dos ninhos. Gonçalo, muito obrigado. Esta foi a nossa conversa número 174, não é? Exato. E brevemente nos juntaremos para fazer a conversa 175. Já Obrigado viremos a todos os que nos ouviram e até à próxima. e vou deixar aqui o teaser no 175. Vamos falar de um ardeídeo. Até breve.